9 militares do Exército continuam presos por envolvimento no ataque a tiros que resultou na morte de um homem e ferimentos em outros 2. Os militares teriam confundido o carro da família com o de bandidos. Especialistas em segurança pública apontam vários erros e ilegalidades na ação dos militares. Pelo menos 80 tiros de fuzil. E a destruição de uma família que seguia feliz para um chá de bebê. O tiro começou lá na curva. Meu esposo perdeu a direção, mas estava falando com um tiro aqui. Eu falei pro meu padrasto, socorre ele, socorre. O carro veio perdendo direção. Eu abri o carro aqui, consegui abrir o carro e saí com meu esposo, todo mundo aqui veio ajudar. Aí nisso, eu dava para socorrer. Meu esposo estava falando, mas eles atiraram mais. Eles atiraram mais. O exército acaba de matar a família agora. Essa fotografia foi postada nas redes sociais 5 minutos antes do carro da família ser fuzilado por militares no bairro de Guadalupe, na zona norte do Rio. No registro do passeio aparecem Luciana, uma amiga da família e o filho do casal de 7 anos. Nenhum deles foi atingido. O marido dela, Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, estava no volante e não teve a mesma sorte. Ele era músico e trabalhava também como segurança de uma creche. Evaldo morreu na hora. Do outro lado, 10 homens do Exército que estariam de guarda no local. Em uma ação desastrosa, os militares teriam confundido o carro da família com o de criminosos. Pouco mais de 5 minutos depois de ter saído de casa a caminho do chá de bebê, a família entrou na avenida que dá acesso à Vila Militar. Testemunhas contam que no mesmo instante os tiros dos militares acertaram o carro pela primeira vez. Quando foi atingido pelos primeiros disparos, Evaldo já ficou desacordado. Foi o sogro dele, que estava no banco do carona, que conduziu o carro por aproximadamente 200 metros até chegar aqui, bem em frente a esse conjunto habitacional. Os moradores contam que quando o carro parou, os tiros continuaram. Foi aí que a mulher dele, o filho de 7 anos de idade e uma amiga da família que estavam atrás conseguiram sair correndo. O sogro dele, que estava na frente, também deixou o carro, mas foi atingido. Sérgio Araújo já recebeu alta. Um morador também foi atingido enquanto tentava socorrer a família. Luciano Macedo é catador de papel. Ele continua internado nesse hospital e o estado de saúde é grave. A mulher dele, grávida de 5 meses, prefere não mostrar o rosto. Ela viu tudo acontecer. Ele só gritava pra mim, Mo, corre, corre. E eles mandaram até tiro pra cima de mim. Eu entrei no meio dos carros, me abaixei e eles atiraram muito em cima dele mesmo. Testemunhas afirmaram que os militares continuaram atirando mesmo depois que a família desceu do carro. Eles ainda teriam debochado ao perceber o engano. Ficaram rindo, porque eu vi. Ficaram rindo e aí não quiseram saber que era família, que estava saindo criança, enfim. Aconteceu uma execução de pessoas inocentes. O vídeo que registrou tudo foi feito por celular desse prédio. A Manuela viu tudo da janela. Eles podem ter confundido a família com um carro realmente que estava vindo de fuga, que parecia que estava vindo de roubo. Mas a gente também realmente não sabia se era realmente o assalto. No mesmo dia, uma nota oficial sustentou a versão de que o carro atingido pertencia a criminosos. O texto dizia que 2 homens que estavam no carro atiraram antes contra os militares que responderam à injusta agressão. Quando o engano ficou claro, o Comando Militar do Leste afastou os 10 militares envolvidos na ação. Eles foram presos. Uma lei sancionada em 2017 pelo então presidente Michel Temer autoriza que crimes contra a vida cometidos por militares das Forças Armadas sejam julgados pela Justiça Especial Militar, desde que eles estejam em operação no momento do ocorrido.
O advogado da família do músico entrou com uma ação na justiça pedindo que o caso seja apurado pela Polícia Civil. O argumento é que até agora não exista uma explicação oficial para o que os homens estavam fazendo no local no momento dos tiros. Naquele momento não havia uma missão de lei e ordem, como é conhecida especificamente. Ali eles estavam ali, talvez até numa missão irregular, numa atividade irregular. Então, este é o ponto fundamental para que esse processo seja remetido pela Justiça Comum. Esse militar reformado e especialista em segurança pública afirma que os militares não poderiam fazer o papel de guarda, que seria responsabilidade da Polícia Militar. O Exército não atua como polícia, ele só atua como polícia, a Constituição estabelece isso, em situações específicas. E, no meu entendimento, não era o caso. Ainda segundo o especialista, a função ali, por ser uma área próxima a uma zona militar, seria de proteção dos quartéis e instalações militares. Então, esse contato desse poder bélico, né, dessa força poderosa com a sociedade, na sua rotina diária, no espaço urbano principalmente, densamente povoado, como é o caso daquela área, precisa de muito cuidado, muita cautela, é preciso ter protocolo de segurança, é preciso que a população saiba o que o Exército esteja fazendo ali. O Comando Militar do Leste preferiu não indicar representante para gravar entrevista, mas afirmou por meio de um e-mail que os militares não estavam em uma operação de garantia da lei e da ordem, a GLO, que permitiria o apoio a operações policiais, por exemplo, como no caso da intervenção federal, e sim em um patrulhamento dos entornos da área militar. Com base nos depoimentos preliminares colhidos, teria havido descumprimento de regras de engajamento. Regras de engajamento são as regras que detalham as circunstâncias em que os militares podem usar a força e como essa força pode ser usada. Segundo o presidente da Ordem dos Advogados do Rio, eles não teriam autorização para abordar um carro a tiros. Eu acho que é uma contradição absoluta, porque se estão fazendo patrulhamento para proteger a área militar, eles não têm que se importunar ou se preocupar com o carro que está passando na rua. Até porque me parece que esse carro não estava tentando entrar dentro de quartel nenhum. Então, se é segurança, segurança é para proteger a área militar, não um carro com civis que está passando numa rua pública de acesso de toda a cidadania do estado do Rio de Janeiro. Na quarta-feira, uma audiência de custódia converteu a prisão temporária de 9 dos 10 militares detidos para preventiva. O único que está em liberdade provisória é o soldado Leonardo Delfino, que, segundo os depoimentos, não teria atirado. Continuam presos o tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo, o sargento Fábio Henrique Souza Braz da Silva e os soldados Gabriel Honorato, Matheus Santana Claudino, Marlon Conceição da Silva, João Lucas Gonçalo, Leonardo Oliveira de Souza, Gabriel da Silva Barros Lins e Vitor Borges de Oliveira. Todos eles fizeram pedidos de habeas corpus ao Superior Tribunal Militar. No recurso, a defesa alega que as prisões não têm fundamentação fática ou jurídica e que foram ilegais. No documento, o caso é tratado como suposto crime. Diz ainda que os militares estavam em um patrulhamento regular da Vila Militar, que fica rodeada de comunidades, e que as guarnições do Exército trabalhavam sob ameaças, violência e até ataques. O pedido foi negado pelo Superior Tribunal Militar. A semana foi marcada por protestos contra a morte de Evaldo. Dezenas de pessoas se reuniram no local do crime, com bandeiras furadas e pintadas de vermelho. Das janelas do prédio vizinho, moradores lembraram o luto. A única coisa que eu quero é justiça, que a justiça seja feita dentro da lei, que isso não fique impune. Nesse domingo, um novo ato em memória do músico foi feito no mesmo local e horário em que Evaldo morreu. Os manifestantes pediram paz. A despedida do músico foi do jeito que ele mais gostava, com samba. Evaldo deixou a mulher, com quem estava há 27 anos, o filho biológico de 7 anos e outros 3 que adotou.
também deixou saudades e um país inteiro comovido. Uma vida ceifada assim, a troco de nada, tirar para depois perguntar quem era. Isso não justifica. Nada que eles tentem botar como defesa deles não justifica. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.